Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, nas edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimentos, qualquer contato, através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633, pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Então nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e domingo, às 20h50. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, vocês encontram os 4 últimos programas gravados, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os nossos programas até o dia de hoje. Dando sequência ao nosso estudo, hoje nós vamos estudar a mensagem número 87 do livro Vinha de Luz, Olhai, que nós vamos ouvir na palavra do nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Olhai. E Emmanuel se baseia no capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, versículo 33, onde Jesus diz: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E Emmanuel comenta: Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti,
ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, como nós acabamos de ouvir, esse texto Olhai do Emmanuel é um grande alerta para todos nós. E ele trabalha em cima do Evangelho de Marcos, que é um evangelho relativamente grande, esse capítulo 13. E eu vou sintetizar apenas uma parte. Em Marcos 13, ele começa no versículo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aqui já preocupa, né? O discípulo todo animado, né? Olhando as construções, coisas maravilhosas, uma grande cidade, né? E aí Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Se nós ficarmos aqui ao pé da letra, pensando na construção física, nós vamos achar que Jesus está querendo acabar com tudo, né? Só que essas pedras sobre pedra que Jesus coloca é a nossa construção espiritual. E essa realmente, se ela não estiver calcada numa boa base, na base do Evangelho de Jesus, essa obra vai cair em algum momento e vai ter que ser refeita. E continuando, assentando-se-lhe ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Então aqui, mais uma vez, quem pega ao pé da letra aqui, o texto vai dizer: mas pelo amor de Deus, Jesus está falando aqui que vai ser tudo destruído, vai ter guerra, né? Vai ter fome, vai ter tribulação, quer dizer, dificuldade, dores, terremotos, né? A natureza em revolução. Será que é isso mesmo? E muita gente interpretou esse texto como sendo o sinal do fim do mundo. E ao longo da história da humanidade, diversas pessoas se prepararam para o fim do mundo. Eu estou com 70 anos, eu me lembro quando era garoto ali, com 7, 8 anos, não tinha mais do que isso, em que se dizia que o mundo ia acabar e foi um desespero, e eu naquela minha inocência não entendia nada. Falei, mas o que é? Vai acabar o mundo? Como assim? E tal, não conseguia entender. Bom, como eu falei, né? Muitas décadas se passaram e o mundo não acabou, e não vai acabar. Hoje, com a doutrina espírita explanando para nós perfeitamente, Jesus sempre falou por parábolas. E se a gente pegar ao pé da letra tudo que ele fala, realmente fica confuso. Mas quando nós entendemos o contexto daquilo que ele está falando, quando a gente olha, né, que é o texto que Emmanuel está nos falando, olhai, olha o que tem por trás. E Jesus diz bem claramente: olhai que ninguém vos engane. Então, vão aparecer falsos profetas, vão aparecer
os profetas aí do fim do mundo, das pessoas pessimistas, tudo vai dar errado, né? Nos dias de hoje todo mundo fala, a inflação voltou, vai morrer todo mundo, vai ter isso, vai ter... Sim, a inflação voltou, e nós já passamos por inflações, quem viveu alguns anos atrás, nós passamos por inflação, particularmente no nosso Brasil, dificílima, mas nós vencemos. E os países estão todos passando por inflação, estamos. A pandemia causou tristeza, causou danos, com certeza. Mas tudo isso tem um propósito. Um dia nós vamos entender. Jesus não falou que haveria guerras? Já tivemos muitas guerras, né? Se fala muito nas 2 grandes guerras mundiais. Mas hoje no mundo tenho certeza que tem várias guerras acontecendo. Algum tempo atrás, 20, 30 anos atrás, num determinado noticiário, nós vimos, estavam acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, quase 200 conflitos bélicos, naquele momento. Então hoje, acredito até que tem um pouco menos, mas certamente tem gente matando e gente morrendo por objetivos que, se a gente for parar para pensar, tudo em vão, tudo em vão. São essas pedras que vão cair, são esses edifícios, né, da vaidade, do orgulho, do poder, que vão sendo destruídos, passo a passo. E Marcos registra aqui ainda, porque se levantará a nação contra a nação e o reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. E essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado em todas as nações. Então Jesus previu as perseguições religiosas. No mundo inteiro existem locais em que os cristãos são perseguidos, e outras religiões também. Nós ainda não aprendemos a verdadeira fraternidade. Nós ainda fazemos guerra um contra os outros em nome de Deus, guerras santas. Não entendemos nada, já fizemos lá atrás as cruzadas, já fizemos tanta bobagem e a humanidade continua perdida nessas disputas que não levam a nada. E quando nós dizemos que somos cristãos, muita gente não aceita, não concorda e vai realmente, né, literalmente, nos colocar diante de tribunais. Isso está acontecendo hoje, é só olhar o noticiário. Tem países que está sendo apresentado um filme sobre Natal e esse filme está sendo proibido porque é muito cristão. Olha a colocação, é muito cristão. Então, haverá perseguição? Certamente. Mas Jesus diz, primeiro tem que pregar para todas as nações. Tem muitas nações que ainda não têm nenhum Deus presente, são totalmente materialistas, ou pelo menos a grande maioria, não é? Tem lugares que o Evangelho de Jesus ainda não chegou, que os profetas que o antecederam, que pregaram, e tem lugares que tem lá as religiões, mas tem lugares que não tem religião nenhuma. Então nós ainda estamos naquela fase em que o Evangelho será pregado entre todas as nações. E não é de boca, é na prática. É a prática do Evangelho é que vai chegar a todas as nações. E aí sim, nós teremos o planeta de regeneração. Enquanto não está lá, não chegamos lá, nós estamos construindo. Vai levar um tempinho ainda. Porque não basta eu querer, você querer. Tem que toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada, querer e trabalhar para isso. E Jesus complementa, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E essa
é a promessa de Jesus que a gente tem que deixar bem claro. Ele nos diz: quem perseverar até o fim será salvo. Nós entendemos que essa salvação aqui é nós nos salvarmos de nós mesmos, né? Do mal que nós ainda temos dentro de nós. Nós temos que perseverar no Evangelho de Jesus até o último minuto. Se chegarmos diante de um tribunal desse, não podemos negar Jesus. E não foi assim lá na antiguidade? Os primeiros cristãos iam cantando para morrer lá nas arenas. Outros foram queimados, tochas vivas para iluminar as ruas. Mas eles conseguiram. E estão no mundo espiritual muito melhor. E aqui Marcos registra ainda uma série de informações, né, das dificuldades que todos vamos passar. E ele diz aqui: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, e ei-lo aqui, não acrediteis. Muito cuidado com aquele que se diz o Cristo ou aquele que se diz em nome do Cristo. É muito comum as pessoas dizerem: eu sonhei, eu fiz uma premonição, eu recebi uma mensagem na casa espírita tal. Cuidado com os espíritos que estão se comunicando. E Marcos registrou: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então, são palavras de Jesus. Ele está dizendo: vão ter falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios mesmo, quase que milagres, né? Milagre não existe, mas os prodígios fazem coisas que realmente espantam, né? E enganam as pessoas. Então, nós temos que estar atentos. E Jesus nos registra ainda aqui: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do sol. Ou seja, Jesus previu, está atento e nos alertando que façamos a nossa parte, porque quando tudo isso acontecer, ele chegará diante de nós e vai nos separar. E aqui é interessante a gente lembrar que ele fala que Marcos, registrando Jesus, ajuntará os seus escolhidos. Nós, aqui na humanidade terrestre, muito poucos são escolhidos. A maioria de nós ainda somos trabalhadores aprendendo a ser discípulos de Jesus. Nós pedimos tarefas, pedimos oportunidade de estarmos aqui na Terra, nessa encarnação, para nos aperfeiçoarmos. E a gente está caminhando. E mais adiante, Marcos registra palavras de Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a verdade que ele nos passou, elas são eternas. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, senão o Pai. Nem Jesus sabe o dia que tudo isso vai acontecer e a hora que nós vamos estar sendo arrebatados, né? Quando vamos estar sendo recolhidos para a grande felicidade, né? E complementa: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Só Deus sabe. Ele é que vai determinar. E o tempo de Deus, só Deus sabe. Nem Jesus sabe. Ele sabe que vai acontecer, mas quando, ele ainda não sabe. E vai depender exatamente do nosso esforço até chegar lá. E fica o alerta: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo.
E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então, como nós não sabemos, temos que estar vigilantes, porque nesse instante nós podemos estar sendo encaminhados para desencarnarmos e prestar contas. Então, todo momento é momento que pode chegar o Mestre Jesus de volta e nos levar. E como nós vamos saber? Não sabemos. Então, vamos vigiar. E, entrando no texto de Emmanuel, ele nos alerta que essa é uma fórmula de vigilância muito importante. Olhai, vigiai e orai, né? Que são palavras de Jesus. E que nós temos que mobilizar todos os recursos da nossa reflexão e da nossa análise. Ou seja, temos que prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, de tal maneira que nós não caiamos nas armadilhas dos falsos profetas. Muitas vezes nos referimos ao orar e vigiar sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. Então a gente acha que é uma coisa muito simples. Não, eu estou vigiando e tal, mas não está atento realmente. E Emmanuel nos alerta. É indispensável guardar os caminhos. E aí eu diria, por onde é que nós estamos indo? Por onde é que eu estou caminhando? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no caminho do bem? Emmanuel ainda diz, é imprescindível, se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Será que eu estou fazendo todo o bem que eu posso? Todo o bem que eu quero? Tudo aquilo que eu já sei fazer? E ele complementa, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Não é só o que eu faço, não é só por onde eu estou indo, é por que eu estou indo por esse caminho, por que eu estou fazendo desta maneira. Eu tenho que me questionar, eu tenho que entender para onde eu estou indo. E ele diz, o imperativo de Marcos, né? Ou seja, aquilo que está sendo determinado, nos recomenda a valiosa e inestimável perfeição, né, da interpretação desse texto. É preciso olhar, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Temos que estar atento. É o bem ou é o mal? O que eu estou vendo é verdade ou é uma sombra? Será que eu estou realmente atento? Se eu estiver atento, eu sei identificar um animal de uma pessoa e de uma árvore que balança, principalmente à noite. Se eu não estou atento, eu confundo tudo e posso cometer erros. O discípulo não pode guardar-se defendendo o patrimônio que foi confiado sem estender a visão psicológica. Tem que penetrar na intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Não é aquilo que eu estou vendo, é o que está por trás daquilo que eu estou vendo. Qual é a aparência daquilo ali? Tem muito lobo vestido de ovelha por aí. Tem muita coisa sendo passada para as pessoas que não são verdade, que não são úteis. Enfim, que nós temos que ficar de olho porque não são para o bem das pessoas. E Emmanuel nos lembra, olhai para o trabalho de cada dia. Todo dia nós temos oportunidades e temos que estar atentos nas relações afetivas. Será que as pessoas que estão à minha volta eu estou sendo fraterno? Se eu estou sendo, eu estou tranquilo. Se eu não, eu tenho que me esforçar. E ele diz então, na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Com quem é que eu estou me sintonizando? Com o bem ou com o mal? Com o falso profeta ou com o Mestre Jesus? E ele conclui, defende-vos na apreciação do dia. Todo momento nós temos que estar atentos, porque o dia traz ensinamentos profundos e oportunidades valiosas. E aí vem aquela famosa reflexão de Santo Agostinho ao final do dia. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia? Será que alguém tem algo contra mim? Então eu tenho que estar atento.
Emmanuel conclui: olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, fica aqui o alerta para que nós vigiemos e, com a vigilância entendida como Emmanuel nos esclarece, nós vamos poder orar e estar em sintonia com o Mestre Jesus. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.